Oi, eu sou Janine Moscon, médica psiquiatra, e estamos numa nova edição do APS em Foco, o nosso podcast da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Temos o prazer de receber hoje o professor Elie Cheniot, que é professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e membro titular da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. O professor Elie é uma inspiração para a psiquiatria brasileira, então estamos muito honrados com a sua presença aqui, professor. Eu queria começar falando de uma paixão que a gente compartilha, que é o cinema. Queria que você me falasse, assim, quando é que o cinema começou a fazer essa interlocução com a psiquiatria? Quando é que esses temas que são da psiquiatria começaram a aparecer nos filmes, nas produções? Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras gentis. Essa pergunta sobre esse diálogo cinema e psiquiatria, mas na minha vida ou na história do cinema e da psiquiatria? Se você quiser falar do cinema, da história e depois fala da sua vida também, a gente quer saber. Eu acho que sempre houve psiquiatria nos filmes, né? São bons personagens os indivíduos que sofrem de um transtorno mental. Então, o louco com comportamento bizarro, ele pode ser legal como personagem de uma comédia. O indivíduo com transtorno da personalidade antissocial pode ser um bom vilão. Uhum. Então, a plateia gosta, né, de ver pessoas que são diferentes do dia a dia dela. Mas por isso os roteiristas de cinema sempre botaram os doidinhos na tela, porque a plateia gosta. De cinema eu sempre gostei, né? Uhum. Eu lembro, acho que de criança, no Cinema Rian, que não existe mais, na Vida Atlântica, lá em Copacabana, onde eu moro até hoje, ver o Aristogatas, Uhum. não sei se é Disney, não sei se foi infantil. Acho que sim. Acho que sim. Certamente na minha adolescência ia muito a filme, muito a cinema. Uhum. E quando fui morar sozinho, saí da casa dos meus pais, num quarto-sala, bem simples, mas tinha que ter duas coisas, geladeira e videocassete. Videocassete não existe mais, né? Eram fitas, Somos né? dessa época. Então não podia, continuava com meus pais, sem videocassete, então tinha que levar meu videocassete lá. E aí, à medida que eu fui me interessando pela psiquiatria, né? Uhum. Primeiro pela psicanálise, fui fazer medicina, me interessei pela psiquiatria. Aí foi natural, né? Eu vendo um filme, isso aí parece um tal transtorno mental, sem naturalmente. Para esse livro, né? Aconteceu o seguinte. O livro é esse aqui, ó. Desculpa, professor. O livro é esse aqui. Cinema e Loucura, conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. Livro imperdível. Bem gosto, muito bom. Mas como é uma coisa tão sistematizada, juntando relação de psiquiatria com cinema, aí foi a produção do livro. E como é que ele nasceu? Eu não tinha pensado nada disso. Foi um professor de psicologia da PUC do Rio de Janeiro, né, o Landeira Fernandes. A gente se conheceu para dar um curso de neuropsicanálise na própria PUC. Ele é neurocientista e eu psiquiatra, e psicanalista, interessado em neurociência e psicanálise. A gente se conheceu por acaso nesse curso. Aí ele tinha uma disciplina na graduação de psicologia da PUC, que era psicopatologia, chamava de psicopatologia, em que ele fazia simplesmente o seguinte: botava os alunos para assistirem a um filme e dava os critérios do DSM da época, DSM-4, faça um diagnóstico aí. Era assim que ele ensinava, porque também ele não entendia nada de psiquiatria e psicopatologia. Ele trabalha
trabalhava já e trabalha até hoje com ratinhos. Ele é neurocientista, Ciência de base, ele né? nunca clinicou. Eu não sei porque que ele se desbota dessa disciplina. Que é a totalmente ensinar, clínica e prática, né? a ensinava tudo errado, ou não ensinava, né? Mandava os alunos aprenderem vendo os filmes e olhando os critérios diagnósticos dos DSMs. Aí ele me chamou assim, por que a gente não escreve um livro? Eu sei que você gosta de cinema, e eu sabia que eu era psiquiatra, para servir como livro-texto dessa disciplina. Aí foi assim. E então foi uma ideia dele. Eu escrevi 80%, 90% a ele reconhece isso, mas foi ideia dele. Que legal. E assim, dentro dos transtornos psiquiátricos, qual que você acha assim que a gente consegue ver mais bem retratado no cinema? Algum personagem ícone? Pois porque que ele as aulas deles não eram boas antes de ter o livro. Porque os filmes não necessariamente são fidedignos em relação aos transtornos mentais, Sim, né? Tem que pode ser um instrumento bom de ensino, desde que exista um professor que conheça como que são as coisas na prática e diga como está mostrando está errado, na verdade é diferente. Ou dizer, não, é exatamente assim. Então, um exemplo assim, de que é muito errado. O filme que ganhou o Oscar foi Uma Mente Brilhante, que conta a história do John Nash, né, uma pessoa real, que ganhou, acho que não é Nobel de Economia, mas é o correspondente ao Nobel de Economia, que eu acho que na vida ele recebeu o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, mas no filme ele é mostrado como esquizofrênico. Só que a esquizofrenia que aparece no filme é muito diferente da esquizofrenia real. Por exemplo, ele tem direto alucinações visuais. Isso. São raras na com esquizofrenia. Pessoas, né, ali que fariam parte da vida dele, que ele seria pessoas que não próximo, existiam, né? mas Um colega de quarto, acho que a sobrinha do colega de quarto, mais alguém. Mas e pior. uma pessoa do serviço secreto, porque ele acredita que ele está ali no meio de uma conspiração, aí é parte do delírio, né? Isso. Mas mesmo as alucinações não só eram visuais. Ele, ao mesmo tempo que via a pessoa, que não existia, mas ele também ouvia a voz daquela pessoa e conversava com ela. Isso. E ainda era tocado por aquela pessoa. Então, pode ser mais uma situação combinada, né? Juntou visual, auditiva e tátil. Isso praticamente não acontece nunca em transtornos psicóticos mesmo. Sim. Varia até pensar em histeria, né? Que a gente acabou de falar agora. Histeria tem essas coisas, né? De ver, tá ouvindo a voz, mas também ver quem está falando. Mas na vida real ele tinha transtorno psicótico mesmo. E o delírio também é muito atípico, o delírio do filme. Que o delírio da esquizofrenia ele tende a ser muito bizarro, coisas de conteúdo impossível. Por exemplo, uma vez eu entrevistei uma paciente, ela contando uma história lá, no meio da história ela fala assim, aí eu morri e continua a história. Aí eu morri e vida que segue. Aí eu nem me deu vontade de interromper, como assim você morreu? Ou pessoas dizem assim, estou em dois lugares ao mesmo tempo, tenho poder de ler o pensamento das outras pessoas, são delírios bizarros. O delírio do John Nash no filme é um delírio muito não bizarro, é de conteúdo possível. Tanto que a plateia, até metade do filme, acredita que aquilo está acontecendo mesmo, né? Aquela coisa de espionagem, que os soviéticos vão explodir uma bomba atômica nos Estados Unidos. Isso. Porque era falar entre aspas, ia falar paranoia, né? Um medo comum da sociedade americana no auge da Guerra Fria. Então as pessoas olhavam para o vizinho, será que tem alguém aqui, um agente duplo, um espião soviético? Então a plateia acredita naquela história, depois que se descobre que era maluquice da cabeça dele. Então é um tipo de delírio que não é nada comum na esquizofrenia. Recentemente eu li acho que uma carta da Nancy Andreasen, que é uma psiquiatra famosa, me disseram recentemente que ela ainda está viva, está bem idosa, que ela contou que conheceu o John Nash na vida real. E ela fala sobre o filme, ela diz que o filme é muito irrealista, distorce muito não só a doença do John Nash, como a biografia dele. É muito diferente. Coisa que não tem ali. No começo... E aí explica, realmente
talvez ele tivesse esquizofrenia mesmo, mas o filme retrata muito mal. No começo do filme, assim, até o comportamento dele, se a gente olhar os critérios hoje, né, para o transtorno de espectro autista, naquele começo eu acho que ele tem um comportamento autístico que não necessariamente também é um comportamento de um esquizofrênico, né? Então, ele já é todo muito esquisito, muito arrumadinho, muito concreto. Vários gêneros são retratados assim no cinema, né? Tem aquele do o Turing, né? Daquele filme, como é que se chama? Meu filme mais Deus. recente, né? Nossa. É com Benedict. Jogo da imitação. Jogo da imitação. Então, a gente não sabe se realmente ele era assim na vida real. Mas tem outros filmes assim, que são muito fidedignos. Eu sempre lembro dois, assim, o Mr. Jones com o Richard Gere mostra bem a mania do transtorno bipolar. A depressão já não mostra tão bem, mas a mania está muito bem caracterizada. E tem um filme do Billy Wilder, Farrapo Humano, com o Ray Milland, que ganhou o Oscar. É um alcoolismo sensacional. Com delírio treme, sensacional. Não para Sim, a descrição. Que expressa muito bem, de forma fidedigna, até com delírio treme, toda coisa de dependência. E eu já li que muitas pessoas acreditaram que o Ray Milland era dependente de álcool mesmo, na vida real. Interpretação. Legal. Aí realmente que aprender sobre alcoolismo já é um filme bem antigo, né? Farrapo Humano do Billy Wilder, que é um dos maiores diretores da história do cinema, um dos meus favoritos. Mas aqui a gente falou de bipolaridade, né? É verdade que os bipolares são mais criativos? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, sim, né? É quase que um consenso, né, em relação. Eu tenho um livro mais recente que é sobre isso. Se chama, fazendo propaganda, Fogo e Cinzas, as incríveis histórias de bipolares famosos. Sim. Que a gente pega, eu e uma aluna minha de mestrado, a Tiara Cruz, que defendeu agora em abril, já é mestre. A gente estudou a vida de 17 pessoas, as histórias da vida e as histórias das doenças dessas pessoas. Não por acaso, dessas 17, 11 são artistas, tem alguns ainda vivos. E a gente fez uma revisão sistemática sobre isso. Para resumir, quando se comparam bipolares com pessoas normais ou pessoas com um outro transtorno mental, os bipolares não são mais criativos. Porém, você observa, os estudos mostram que indivíduos em hipomania ficam mais criativos e familiares de bipolares são mais criativos e indivíduos que apresentam ciclotimia também. Então, parece que assim, o transtorno bipolar atenuado, esse sim está mais ligado à criatividade. E a gente vê na prática, assim, fora da pesquisa, na clínica do dia a dia, o paciente em depressão não faz nada, pode até nem sair da cama, não produz nada, não é criativo. O paciente em mania faz mil coisas ao mesmo tempo, não faz nada direito, não termina nada, ainda perde a crítica. Sim. Mas o paciente em hipomania, ele produz mais e realmente produz melhor, aumenta a produtividade. Se ele tiver talento, aí sim ele fica mais produtivo na hipomania. Hipomania, aí tem mais energia, mais autoconfiança, uma facilidade de associar ideias, todas as vantagens da mania sem as desvantagens da mania. Um bom exemplo é o Van Gogh, meu pintor favorito. Né? Também. Que certamente teve transtorno bipolar, cometeu suicídio. Ele, durante a depressão, teve vários episódios de depressão, não fazia nada. Ele teve um episódio de mania muito grave, mania com irritabilidade, quando ele corta um pedaço da orelha esquerda, provavelmente um episódio de mania com irritabilidade. Mas ele tinha momentos de hiperprodutividade. Ele começou a pintar muito tarde, começou a pintar, acho que dos 27 anos, morreu com uns 34, e nesses 8 anos, mais ou menos, mais de 800 telas, fora os desenhos. E nos últimos 2 anos de vida, metade disso. Então, em 2 anos, e a partir justamente do agravamento da doença dele, quando cortou a orelha, aí, daí diante ficou muito mal, ele pinta mais de 400 telas. Mas ele, em cartas para o irmão, né, tem um livro só com as cartas para o irmão Theo, que era quem financiava tudo para ele, inclusive as tintas, comida, hospedagem.
ele falava de tudo, inclusive da produção. Então, tem casos que ele fala assim pro irmão: sinto-me como uma locomotiva de pintar. Acabei um quadro agora, não estou cansado, faria outro a seguir. Em seguida. Estou me sentindo com muita energia. Igual os pacientes O que a gente falam, vê na hipomania, né? nos últimos 70 dias de vida, sabe quantos quadros ele pintou? Me conta. 70. Um por dia. Um por dia. O que ele fez no 70º dia, 71º dia, se matou. Mas sim, uma Talvez produção uma mania, virou para uma mania psicótica, uma mania mista, né? Tem até questionamento se foi suicídio ou não, essa história é muito... mas não foi o único período assim, de hiperprodutividade dele, não. Ambos... Estava muito rápido, assim. E obras-primas, não era qualquer porcaria, não. 70 obras-primas em 70 dias, Sim. Que isso? É muito fora do que a gente esperaria numa média, né? De um artista, até tanto de criatividade. Mesmo gênio, pode ter qualidade, mas tanta quantidade não era um gênio qualquer, né? Aí eu acho que o transtorno bipolar contribuía como um combustível mesmo. Não em alguns momentos. Quanto à hipomania. Não que a doença dê talento. Sim, e a maioria dos bipolares não é constituída de pessoas com talento. E a maioria das pessoas, os artistas, as pessoas talentosas, também não tem transtorno mental. Mas se o indivíduo tem talento e tem transtorno bipolar, na hipomania vai ser o... É onde ele acaba tendo uma produção. E outra coisa que eu queria saber, assim, muitos dos seus livros, né, são relacionados à psicopatologia. Você tem um manual de psicopatologia que eu estudei para fazer a minha prova de residência, a prova de título. Passou? Passei de primeira. Que eu considero extremamente didático, foi meu livro mesmo de escolha. E assim, como é que você percebe hoje, você que está em meio acadêmico, né? Como é que está a percepção da importância da psicopatologia? A gente estava falando de diagnósticos, né? Como é que a gente faz os diagnósticos categoriais, enfim. Como é que você acha que os novos psiquiatras estão encarando a importância da psicopatologia na prática? Minha impressão é que não só os mais novos, mas os não tão antigos também dão muito pouca importância à psicopatologia. Vem como algo... Quer dizer, é um pouco difícil, você tem que ter muito treinamento, ter muito paciente para poder reconhecer os sintomas, mas aquela coisa, tá delirando. Qual a diferença se é delírio primário, secundário, delirante? Se vou dar um antipsicótico, melhor do mesmo jeito. Ou se é alucinação verdadeira, dá um antipsicótico, melhor do mesmo jeito. E os critérios diagnósticos, os sistemas modernos, os DSMs, mas CID-10, CID-11 também, é uma pobreza total, né? Você fala delírio, pronto. Delírio é delírio. Não importa se é congruente com humor, incongruente com humor, porque isso dá diferença no tratamento, né? Você pode ou não fazer uso do antipsicótico dependendo, né? Assim, desse conteúdo. Tem que considerar. Então, você faz os diagnósticos, uma coisa, vendo se tem aqueles critérios, checklist. Aí as pessoas procuram, claro que tem exceções, mas o menos trabalho, né? Porque examinar o paciente, mas eu acho que também não é só na psiquiatria, não. Lá tem cardiologista que não ausculta o coração, só que em outras especialidades tem exames complementares. Então ele pede um ecocardiograma, um eletrocardiograma. Um mapa, tudo isso aí. Aí acaba acertando mesmo não examinando direito o paciente, mas já é um absurdo. Em psiquiatria, que a gente não tem exame complementar praticamente nenhum, que seja útil para o diagnóstico, aí é um pecado maior ainda não examinar o paciente, não fazer o exame psíquico. Tá, joia, pessoal. Olha, muito obrigada pela sua participação nesse episódio nosso. Vamos mais. Esse aqui é praticamente um capixaba, então já veio aqui participar de vários eventos, né? Hoje, mais uma vez, de forma generosa, estando aqui na jornada de psiquiatria. Enfim, está convidado para vir sempre. Tá? A Vitória gosta muito do seu trabalho, da sua inteligência. É muito bom compartilhar tudo isso com você. Obrigado, voltarei. A gente aguarda. Obrigada.